assim como eu vos amei, disse o Senhor. Nesta Santa Eucaristia, que dá abertura ao Tríduo Santo, Tríduo Pascal, celebramos a instituição da Santa Eucaristia, também instituição do sacerdócio ministerial. É através do sacerdócio ministerial que se perpetua na vida da Igreja o fazer isto em minha memória. A Eucaristia que é sempre celebrada, recordando esse gesto de Jesus. Este praticado na última ceia e também o praticado na cruz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A Eucaristia é memória perpétua desta entrega de Jesus por nós na cruz, para nos tirar da servidão do pecado e da morte. A palavra de Deus, proclamada para esta liturgia, ou nesta liturgia, nos levou a visitar no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, aquele momento em que a casa de Israel é libertada da servidão do Egito. Naquela ceia, aquela passagem, aquela Páscoa, o Senhor passou ferindo os primogênitos dos egípcios e preservou os filhos de Israel. E naquela noite se deu a libertação. Essa casa de Israel que estava ali sobre uma dura servidão. Deus viu o clamor, viu o sofrimento, viu a opressão que a casa de Israel sofria no Egito. Deus elegeu Moisés para tirar o seu povo da servidão do Egito e, segundo a sua promessa, levar para que pudessem ter uma vida digna na terra onde ele prometera para o seu povo. Então, saindo dali, esse povo fará a travessia do deserto, rumo à terra prometida, uma terra de fartura, onde esse povo vai viver com dignidade. Então, Deus não quer a escravidão, Deus não quer a servidão, Deus não quer o homem vivendo de forma indigna. Deus quer, em Jesus, vai dizer, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E naquela noite, quando comeram a ceia, era o entardecer, por isso também Jesus agora, tendo uma relação direta, a antiga e a nova aliança. Então é nesta noite que antecede o momento em que Jesus será preso. Então damos abertura aqui à Páscoa do Senhor. Dessa celebração passamos para a cena em que, terminada a ceia, Jesus foi preso. E vai começar os dias do seu julgamento, da sua flagelação. Jesus vai subir o Calvário com a cruz, vai padecer a morte por nós na cruz e irá ressuscitar. Esta é a passagem. Então, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se Moisés tem a missão de tirar a casa de Israel dessa servidão no Egito, e aquelas portas foram marcadas com o sangue daqueles cordeiros que foram sacrificados, onde tinha a marca daquele sangue, aquela exterminação não aconteceu, ou seja, a vida foi preservada. Então o sangue de Cristo é um sangue que preserva da morte. Jesus vem ao encontro da humanidade agora não para tirar a casa de Israel lá do Egito, desses dias de servidão, mas ele vem ao encontro da humanidade para tirar a humanidade da servidão do pecado e da morte. Então, para isso, Jesus entregou sua vida, para isso ele assumiu a nossa condição humana, para isso vive entre nós ensinando o caminho do amor. Para isso, Jesus aceita ser condenado e mantém-se pacífico até padecer a morte de cruz, para ensinar o homem o caminho do amor, para tirar o homem da servidão do pecado e da morte, para tirar do coração do homem o mal e a maldade. Não podem dizer, mas
Como que Jesus já fez isso e o mundo está dessa forma? Com tanta violência, com tanta maldade, com tanto mal. Jesus, ao vir assumir a nossa condição humana, a nos dar um coração novo, a vencer por nós o pecado e a morte, Ele não tirou o nosso livre-arbítrio, não tirou a nossa liberdade. Então, a salvação já está realizada. Aquele que adere, que recebe Jesus na sua vida verdadeiramente, coloca Jesus e a graça de Cristo no centro da sua vida, busca a vida nova de Cristo, tendo nascido como filho de Deus no batismo, procura viver esta dignidade de filho de Deus, esse está verdadeiramente liberto do pecado e da morte. Só que o coração do homem, nós vivemos, vendo essa condição tão grave que está o nosso mundo. Um mundo que caminha cada vez mais para uma secularização. Um mundo que vai fechando as portas para a espiritualidade, para a fé, fechando o coração para Deus. Estamos vivendo esse mundo que nós vamos falando. Quanto mais abandona a fé, mais desumano fica. Nós estamos vivendo uma humanidade desumana. Quanto mais fecham as portas da fé e da espiritualidade, mais desumano fica. Nós estamos vivendo um tempo que a humanidade está se tornando cada vez mais desumana. Está perdendo a sua identidade. Está perdendo a sua capacidade amorosa. Está perdendo a sua condição de viver como irmãos. Nós estamos presenciando praticamente uma selvageria e uma barbárie humana. Parece que as pessoas estão perdendo o senso do mal que fazem. Isso é a falta de Deus. Isso é a falta de amor no coração do homem. Por isso o mundo está vivendo esses dias tão difíceis. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E Jesus, nesses dias agora da sua Páscoa, a igreja vai nos dando de Jesus um certo testamento. O caminho que Jesus fez desde o seu nascimento. Depois Jesus viveu a vida pública. Quanto ensinamento deu? Quantas parábolas contou? Quantas pessoas curou? Quantas vezes libertou as pessoas do demônio? Quantas vezes ensinou a perdoar? Quantas vezes ensinou a ter misericórdia e compaixão? Quantas vezes debruçou sobre os caídos? Quantas vezes orientou e contestou as situações a partir da religião que punha fardos pesados sobre a vida das pessoas? Quantas vezes rompeu com o peso do preconceito e da discriminação, fazendo romper estas barreiras, aproximando, sobretudo, daqueles que eram mais rejeitados, daqueles que sofriam mais preconceito e discriminação, daqueles que estavam mais abandonados. Jesus aproximava e fazia-se presente junto. E Jesus se apresenta como luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Se o nosso mundo está vivendo hoje esta violência e esse desamor tão grande, parece que estamos nas trevas. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. É um mundo que teima em fechar o coração, fechar os ouvidos para a fé e para a espiritualidade. E vai perdendo o caminho, vai tornando errante. E perde esse Cristo que é a luz que caminha, que conduz no caminho do amor. Jesus também vai oferecer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é um caminho aqui na vida terrena que nos conduz na direção do Pai, nos conduz na direção da eternidade. Fomos batizados, nascemos na graça de Cristo para ter Cristo como nosso caminho, para colocá-lo no centro da nossa vida, para colocar o Evangelho em primeiro lugar na nossa vida, como orientação, como proposta, como orientação de vida. Só que às vezes nós vamos deixando que esse mundo secularizado vá, de alguma forma,
né, influenciando o nosso jeito de viver conforme seus interesses. E esquecemos muitas vezes do caminho da vida, do caminho do amor, do caminho, né, desse Jesus que é a luz que veio a este mundo para nos guiar, para que não nos percamos nas trevas do mundo. Então, eu falo de um testamento. Quase toda pessoa, sobretudo se as pessoas têm alguma posse, se ela é mais prudente, antes de morrer, deixa um testamento. Esses dias nós vamos vendo um testamento da vida de Jesus, que não é um testamento de bens terrenos. As pessoas hoje estão pondo muito mais sua atenção no dinheiro e nos bens terrenos do que num testamento de vida, que representa a sua dignidade, a pessoa boa que você procura ser, né, a boa lembrança que você vai deixar na vida das pessoas. Esse é um testamento espiritual. Às vezes o testamento material vai nos tornando cego, vai fazendo com que coloquemos no centro da nossa vida a vontade de possuir os bens terrenos, acima de tudo. Isso às vezes vai fechando o nosso coração ao amor, à fraternidade, à bondade, ao perdão, à disponibilidade, à humildade. Tantas coisas às vezes vão nos tirando do caminho de Deus e do caminho da fé. Seria bom lembrarmos como nós começamos a quaresma. Começamos a quaresma lembrando que precisamos para viver bem a nossa fé, na quarta-feira de cinzas. Precisamos rezar de coração sincero, uma oração que brota sincera dentro de nós, como sinal, né, da nossa comunhão com Deus. Somos chamados a perguntar como está essa nossa comunhão com Deus. Se de dentro de nós brota uma oração sincera, desta relação com Deus que nos leva a uma relação amorosa com o próximo. A igreja também falou da necessidade de termos penitência, fazermos sacrifícios para refrear os nossos impulsos. É preciso jejuar. Nós estamos levando uma vida, né, de muita satisfação momentânea dos prazeres. E às vezes isso vai nos escravizando e nos leva aos vícios. Quantas pessoas se deixam escravizar nessa busca imediata de prazeres, de satisfação imediata, seja de possuir as coisas terrenas, seja de alimentar, seja de uma sexualidade sem compromisso com nada, seja até mesmo do uso dos entorpecentes. Vai levando a pessoa, às vezes, desse prazer para o vício. Quantas pessoas vivem a escravidão do vício? Porque às vezes não faz um jejum, não consegue dominar os seus impulsos e seus instintos. Ela passa a viver de impulsos e de instinto. Não tem mais o domínio de si, nem do seu ser para o seu próprio bem, nem para o bem do outro. Ela vai vivendo daquele imediatismo, daquele interesse imediato. E ao mesmo tempo, o Evangelho, a abertura da quaresma, nos ensinou a caridade. É preciso dar esmola. Dar esmola não é tirar só um dinheiro e dar ao outro. É preciso ter um espírito de partilha. Por isso a igreja nos deu hoje, esse ano, a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade desse ano está falando sobre fome. Nós vamos realizar hoje o lava-pés, que compõe essa liturgia desta missa da ceia do Senhor. Aqui vamos trazer pessoas que representam apelos, para que possamos nos empenhar mais para uma situação social melhor, para que as pessoas possam viver com mais dignidade, para que esse flagélio que o Papa Francisco diz da fome, ou dizemos também o escândalo da fome, seja superado entre nós. Então nós pensamos que é preciso a esmola. O Brasil é chamado celeiro do mundo, é um dos países que mais produz alimentos. E é um país que tem também dos maiores escândalos da fome. O estudo feito pela igreja sobre a campanha da fraternidade, os levantamentos dos institutos de pesquisas, mostram que quase 50% da população brasileira vive em insegurança alimentar. Não tem o alimento na quantidade e na qualidade devida em suas mesas. E que 15% da nossa população vive em extrema pobreza. Isso representa quase 40 milhões de habitantes.
porque a cada 100 mil, 15, 30, somos mais de 200 mil habitantes no país. Então, estamos na casa de 35 milhões de pessoas nesse país que vivem em situação de extrema pobreza, insegurança alimentar grave, ou seja, passam fome. Falta o alimento de cada dia na sua mesa. Então, isso é sinal de injustiça, de pobreza. Jesus ensinou o caminho da partilha. O texto que a campanha da fraternidade pôs é Jesus dizendo para a igreja: dai-lhes vós mesmos de comer. Então, nós cristãos temos um compromisso de levar a sério esta realidade social, da desigualdade, da riqueza de alguns e da pobreza de tantos. Então, precisamos trabalhar para que tenha uma política e um modelo econômico que possa levar em consideração a dignidade de todos, não apenas os favorecimentos de alguns, enquanto outros vivem muitas privações, a ponto de viver o escândalo da fome. É este o apelo desta Eucaristia, que é serviço, que é partilha. Nós temos hoje o texto do lava-pés, que vai ser o amor-serviço. Mas temos textos também sagrados que relacionam diretamente a Eucaristia com a partilha. A igreja que tem uma espiritualidade eucarística é uma igreja chamada também a se empenhar na partilha. Eu estou falando desses, como abrimos a quaresma. E depois dessas 3 práticas, a igreja colocou no primeiro domingo da quaresma 3 atitudes, tentações que precisam ser vencidas. Se elas não forem vencidas, o mundo entra numa desordem. E é o que de fato nós presenciamos. Uma já citei ao dizer sobre o jejum. É quando Jesus foi tentado, estando com fome, transforma em pão essas pedras, para a satisfação imediata do seu instinto, do seu desejo. Jesus falou: não só de pão vive o homem. Então nós precisamos conter o instinto e o desejo, que ele pode nos levar ao vício e uma vida desordenada, uma vida de excessos. Precisamos conter esta tentação. A segunda tentação, e essas duas agora têm muito a ver também com a campanha da fraternidade, o demônio levou Jesus a um lugar alto e falou: posso dar-te todo este reino que és capaz de ver. É quando a pessoa quer, como diz de forma popular, ser dona do mundo. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais riqueza tem, mais quer acumular. Essa tentação cria uma desordem no mundo. Quando a pessoa quer possuir muito mais do que ela necessita. Eu vos darei todos os reinos do mundo. Assim Satanás falou para Jesus. E Jesus venceu por nós essa tentação. Se nós conhecemos o Evangelho e queremos viver bem a nossa fé, somos chamados a ter esse discernimento do desapego, não cairmos nessa ambição que nós chamamos de avareza, nessa busca desenfreada do dinheiro e de possuir as coisas terrenas. E a terceira tentação que Jesus venceu é: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo que tens poder divino. Tem muitas pessoas que acham que têm poder até acima de Deus. Jesus não usou o poder divino para provar que estava acima de todos. A carta aos Gálatas vai dizer: sendo de condição humana, divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Nós temos que ter cuidado também para não cairmos nessa arbitrariedade de acharmos que temos muito poder. Seja pelo estudo que temos, seja pela profissão que temos, seja pela condição financeira que temos, seja pelo cargo que temos na vida pública ou na sociedade ou numa empresa, que nada disso seja motivo de usurpação, que nada disso seja motivo para orgulho, para soberba, para nos colocarmos acima do outro e humilhá-lo. Então nós somos chamados a vencer essas tentações, porque é elas que causam desordem no mundo. Por que o mundo está nessa desordem? Porque há muita disputa de poder. Por que o mundo está nessa desordem? Porque há muita ambição dos bens terrenos. Por que o mundo está nessa desordem? É porque as pessoas estão vivendo de forma muito desenfreada, satisfazendo seus instintos, seus desejos,
e levando uma vida desordenada, muitas vezes até nos vícios. Então Jesus já venceu a um testamento espiritual. Então vai caminhando para essa maturidade. Jesus não deixa para nós, ao terminar a sua vida, não deixou para herdeiro testamento de bens terrenos. Pelo contrário, nasceu na simplicidade da gruta de Belém. E sua vida terminou, Jesus na cruz foi despido de suas vestes. Ou seja, é símbolo de que não se apegou a nada desse mundo. A vida cristã precisa ser compreendida assim. Não estamos aqui para apegar às coisas deste mundo. Estamos aqui para viver e testemunhar a nossa fé, para dar o testemunho do amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A Eucaristia é sempre memória. É memória de Cristo que nos amou até o fim. É memória de Cristo que viveu esta vida ao assumir a nossa condição humana, viveu uma total despojamento. É memória de Cristo que nos deu o mandamento do amor. E nesse mandamento do amor, quando a Eucaristia é instituída, nos dá também o testamento e o testemunho da humildade. Pedro diz a Jesus: meus pés não lavarás. Pedro achou que seria indigno para Jesus lavar os seus pés. Meus pés não lavarás. Então aqui nós temos, você não compreende agora, mais tarde compreenderás. E se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. O que Jesus está dizendo? E quando Pedro fala, nós sabemos que é a igreja que está diante de Jesus. Pedro não fala por si. Ele representa a igreja, o discipulado, aquele que tem o primado, aquele que fala mais diretamente a Jesus e Jesus fala mais direto a ele, dando sempre a ele o primado, o primeiro entre os apóstolos. Então, quando Pedro está dizendo, meus pés não lavarás, e quando Jesus diz, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo, Jesus está dizendo, se você não aprender este mandamento, se você não aprender o mandamento do amor, se você não aprender o ensinamento da humildade, não terás parte comigo. Igreja sem amor e sem humildade não tem parte com o Senhor. Aí estão apenas as vaidades humanas, que muitas vezes distorcem o sentido do Evangelho. Para vivermos verdadeiramente o Evangelho, o amor e a humildade são os primeiros gestos, os primeiros atos. Se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Se você não entrar nesse ensinamento do amor e da humildade, não terás parte comigo. Toda vez que viermos celebrar a Eucaristia, que é memória, como já mencionei, memória da última ceia, deste mandamento novo, desse ensinamento da humildade, e é memória da cruz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim, deu a sua vida. E Jesus vai depois dizer, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Jesus não pede de nós uma resposta do amor que Ele teve por nós, devolvendo esse amor a Ele. É muito interessante e importante entendermos isso. Jesus não pede que devolvamos a Ele o amor que Ele demonstrou por nós, entregando por nós a sua vida na cruz. Jesus pede, como fiz, façais uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então o cristão não devolve a sua gratidão amorosa, não é a Jesus. Nós devolvemos a Jesus nessa doação amorosa no outro. Jesus se faz presente no outro, para que possamos nele devolver a ele essa doação amorosa. É no irmão, é no próximo, sobretudo naquele que está caído e abandonado entre nós. É nele que Jesus quer ser amado por nós. Então nós vamos no gesto do lava-pés, também trazer pessoas aqui que debruçam sobre esse Jesus caído, que ama esse Jesus caído, naqueles que às vezes estão mais abandonados na sociedade. Nós queremos, por um lado, a solidariedade da partilha,
Às vezes é uma cesta básica de imediato, às vezes é um socorro que a pessoa precisa, mas queremos também trabalhar para um mundo mais justo, para que os direitos das pessoas, políticas públicas voltadas para os direitos das pessoas. Não podemos viver o tempo todo deixando as pessoas numa situação de pobreza que necessite da caridade de uma cesta básica. Que haja sempre a cesta básica para quem precisa, mas que haja uma melhora no modelo econômico e político, para que todas as pessoas tenham seus direitos essenciais assegurados. E alimentar é um direito fundamental, não é um favor. Morar é um direito fundamental, não é um favor. Viver com dignidade é um direito fundamental, não pode ser um favor. Nós temos que caminhar nessa direção. E isso é um gesto de amor, quando o Evangelho entra também na definição das leis, das políticas, pensando no bem de todas as pessoas. Que esta memória da Eucaristia nos convoque como cristãos a dar a nossa contribuição. E Jesus que falou, dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa, que nós possamos acolher esse seu exemplo e fazer a mesma coisa. Aqui é a humildade e a doação. E na vida social é buscar o Evangelho para o dia a dia, para que todos possam ser amados e viver com dignidade, porque a Igreja assim age e ensina a agir. Assim seja.